Daniel capítulo 6, Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do teu reino, os prefeitos, presidente, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizeram firme este mandamento: que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, no espaço de 30 dias, a não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto do rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará? E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando ao rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o ocaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões,
eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Glória a Deus. Aleluia. O Deus de Daniel é o teu Deus? Então ninguém pode com você. Armaram uma cilada para Daniel, uma cilada em que não se poderia fazer com que o rei se voltasse atrás, segundo a lei dos medas e dos persas, ele não poderia voltar atrás. Quando ele botou o brasão do seu anel lá e selou, não poderia mudar o que o rei selou. Palavra de rei, não se pode voltar atrás. Mas a palavra do Rei dos Reis, essa esmigalha e arrebenta qualquer palavra, qualquer traição, qualquer armadilha, qualquer plano ou qualquer projeto que o diabo intentou contra a vida daqueles que realmente servem ao Deus vivo. E quando o rei levantou no final um edital, ele disse que todo o povo, homens, mulheres, línguas e nações em toda a terra, tremam e temam diante do Deus de Daniel. Você entendeu quem é o teu Deus? Você entendeu que quando o inferno te vê passando, eles tremem, porque sabe que o Todo-Poderoso nunca sai de perto daqueles que guardam e amam a sua palavra? Você entende que quando o diabo pensa em armar alguma coisa contra você, algum demônio avisa esse: ei, quer um óculos, Satanás? Está enxergando mal? Aquele ali tem marcas do sangue do Cordeiro. Aquela ali tem marcas do sangue do Cordeiro. Contra aqueles nós não podemos fazer nada. Quem tem marcas do sangue de Jesus não pode ser tocado pelo diabo, não pode ser afrontado por ele, não pode cair e ficar nas ciladas que ele preparou, porque aquele que anda contigo é maior que todos eles. E o que aconteceu nos dias que nós estamos vivendo? Os líderes modernos, ou pensam que são líderes, abandonaram o sangue e a palavra do Cordeiro. O sangue de Jesus e a palavra do testemunho, como Apocalipse 12:11 diz. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12:11 está escrito. Daniel, quando chegou na porta da sua casa, ele viu o edital que o rei tinha feito. Ele leu a lei que o rei tinha assinado. E Daniel não era um transgressor de leis. Mas quando na vida você se deparar entre fazer a vontade de Deus ou agradar ao mundo, você vai ter que tomar uma escolha. E o final revela qual foi a escolha que você tomou. Daniel resolveu fazer a vontade de Deus. 3 vezes por dia, ele se punha de joelho na sua janela, no seu quarto, abria as janelas para a banda de Jerusalém e clamava ao Deus vivo, ao Deus único. E os príncipes e presidentes, eles sabiam que Daniel fazia isso. Por isso tentaram fazer essa lei. A lei de Deus é maior do que qualquer lei que os homens tentam impor para você. Obedecemos a lei dos homens, até aonde elas não nos leve a um ponto de escolha.
Porque entre a lei dos homens e a lei do nosso Deus, a lei do nosso Deus sempre tem que estar em primeiro lugar. Obedecemos a lei dos homens porque não somos transgressores. Jesus pagou imposto quando lhe foi cobrado, e pagar imposto era a lei de Deus? Era a lei de homens. Era a lei de homens. Homens determinaram assim. Jesus falou para Pedro: lança um anzol na água. Primeiro peixe que tu pegar, abre-lhe a boca. Paga por mim? Veja bem, o Rei da Glória, o Deus dono de todas as coisas, falou: paga por mim e paga por você. Aquela lei era de quem? De homens. Mas na hora que Pilatos disse para Jesus: você sabia que eu tenho poder para te mandar soltar, ou para te mandar matar, para te livrar, para te prender? Aí entrou o confronto com a lei de Deus, que é superior à lei dos homens. Tu não teria poder nenhum sobre mim se do alto não te fosse dado. Agora é lei de Deus. Não somos transgressores de leis. Somos servos de Deus, e como servo de Deus temos que ser obedientes, até onde essas leis não nos levem ao confronto com a lei do nosso Deus, que ela é soberana e é ela que nos dá vida e, como diz o salmista, refrigera a nossa alma. É a lei do nosso Deus, não a lei dos homens. Então Daniel viu a lei dos homens e viu a lei de Deus. Não, eu fico com a lei de Deus. E dobrou o joelho e foi orar. E clamando, orando, pegaram ele ali, arrumaram falsas testemunhas, levaram na presença do rei. Daniel foi parar numa cova com leões famintos, foi lançado lá. E não satisfeitos de jogar ele na cova, botaram uma pedra na boca da cova. Talvez pensando, né? Se ele escapar dos leões, ele morre asfixiado. Uma cova com uma pedra na boca, que ventilação vai entrar? Creia, Deus ele modifica até o ar que você respira no lugar que você estiver vivendo. Deus, a lei de Deus refrigerou tanto a vida de Daniel, que dentro daquela cova se tornou em um ar refrigerado. Daniel não ficou desidratado, Daniel não desmaiou por falta de ar. E Daniel respondeu ao rei, quando pela manhã o rei foi na boca da cova e disse: Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serve. Daniel era um homem de testemunho. Pôde te livrar? Vive, ó rei, para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, fechou a boca dos leões. Por quê? Foi achada inocência em mim, não foi achado culpa nenhuma. Por isso que Daniel conheceu Jeová Tsidecno, que significa: o Senhor é a minha justiça. Quer que Deus faça justiça pela tua causa, pela tua vida? Quer que Deus julgue tua causa e entre nos teus negócios? Ande conforme a lei do teu Deus. E a lei do teu Deus te manda ser obediente. A lei do teu Deus te manda ser homem e mulher de testemunho. A lei do teu Deus te manda ser transparente. A lei do teu Deus te manda ter uma personalidade única aonde você estiver. Você é o mesmo dentro da igreja, você é o mesmo dentro de casa, você é o mesmo no trabalho, você é o mesmo na festa, você é o mesmo na casa de um parente, você é o mesmo na casa de um vizinho, você é o mesmo na hora do lazer, você é o mesmo na hora do dever. Seja a mesma pessoa aonde você estiver, porque o teu Deus ele é o mesmo, ele não muda, ele é fiel. As leis do teu Deus não é alterada. A lei do nosso Deus é para ser obedecida, para que a teu favor elas sejam executadas. Então Dário chamou Daniel, chamou todos e reuniu e disse: olha, eu ordeno aqui. Então escreveu, versículo 25, a todos os povos, gente de diferente língua, que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele não é mais um, não é um, dois, é o Deus vivo. Aleluia. E para sempre permanente, e o seu reino
não se pode destruir e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Seu reino é permanente. Seu domínio é permanente. Domínio de Deus é permanente. Deus domina sobre tudo. Nada escapa das mãos dele, do domínio dele, da operação dele. Pensaram que, jogando um servo dele numa cova, botando uma pedra na boca e ainda deixando leões lá dentro para esmigalhar, que seria o fim de Daniel? Na vida do servo de Deus, quem escreve o fim dela na terra é o próprio Deus. Se Deus não disse que é o fim, os homens não têm como fazer com que um fim aconteça. Tentaram prender Pedro de tudo que foi jeito, prendiam, Deus mandava soltar. Prendiam, Deus mandava soltar. Davam surra, prendiam, Deus mandava soltar. Um belo dia, quando prenderam, Deus já estava planejando que aqueles seriam os últimos instantes de Pedro na terra. Pedro zombou deles. Vocês vão me crucificar? Então me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Olha o que Pedro disse: eu não sou digno de morrer. Me faz entender que Deus tinha falado e revelado algo muito íntimo para Pedro. Pedro, chegou o fim aí na terra. Chegou o fim aí na terra, Pedro. Está vendo esse movimento aqui no céu? São os anjos preparando já a tua chegada. Aleluia. São os anjos já preparando a chegada. Vai chegar mais um vencedor. Ah lá, vai chegar mais uma vencedora. Aleluia. Venceram o mundo pela sua fé, como está escrito em Hebreus. Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Venceram o mundo. Está conseguindo. Enfrentou a fome, lá estava ele de pé. Enfrentou a nudez, lá estava ele firme na presença. Enfrentou o calor, lá estava ele nos pés de Jesus. Enfrentou as tempestades, lá estava ele nos pés de Jesus. Enfrentou o frio, lá estava ele nos pés de Jesus. Meu irmão, Deus não abandona quem se mantém fiel à palavra dele. Ele não abandona. Deus não é ingrato, o homem é ingrato. Curei 10 leprosos, disse Jesus. Ué, só um voltou? Cadê os outros 9? Os outros eu não sei, Senhor, eu voltei. Os outros 9 foram ingratos, nem sequer voltaram para agradecer. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Uma multidão comeu. A Bíblia relata que alguém se aproximou dele. Estou sabendo que foi o Senhor que multiplicou os pães e os peixes, né, nesse deserto que estamos. Obrigado, Senhor. Comeram, se fartaram, viraram as costas e foram embora e sobejou ainda por cima. Na festa de casamento ele multiplicou água em vinho. O noivo não ficou envergonhado perante os convidados porque já tinha acabado o vinho. O noivo foi lá e falou: estou sabendo que foi o Senhor que multiplicou, muito obrigado. Caráter do homem é um caráter ingrato, mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, temos que ter o nosso caráter mudado. Eleva a Deus nas tuas orações, em primeiro lugar, a tua gratidão e o reconhecimento que sem Ele nada se pode fazer. Sem Ele você não vai a lugar nenhum. Sem Ele você não vai conseguir nada. Sem Ele é você estar juntando em saquetel furado. Sem Ele é inútil levantar, é inútil trabalhar, é inútil dormir. Sem Ele não há vida. Põe a gratidão na porta dos teus lábios quando tu for fazer a tua oração. Quantas curas e quantos milagres Jesus operou. Rarissimamente voltava alguém para agradecer. Rarissimamente alguém se curvava aos pés dele para adorar. Mas a multidão que ia pedir era muito. Daniel estava numa cova, cheia de leões, com a pedra na boca da cova, uma escuridão danada que devia estar lá dentro. Mas Davi já tinha escrito: ainda que eu andasse pelo vale da sombra
sombra é escuro, e da morte. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara-me um banquete perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Aqueles leões representavam a morte, aquela escuridão representava o pânico. Deus deu vitória sobre a morte e vitória sobre o pânico, e ainda envergonhou os inimigos, fazendo com que eles caíssem dentro da cova. Olha o que diz o Salmo 19, nos primeiros versículos. Um dia faz declaração outro dia, uma noite faz declaração outra noite. Imagina um dia conversando com outro dia. Dia, se levante, porque tem um servo de Deus que vai jubilar na presença do Senhor em vitória. Ele passou uma noite dentro da cova, mas vai levantar a luz da glória de Deus para lhe mostrar que o sol da justiça nunca deixa na escuridão quem confia no Senhor. Esconde essa palavra no teu coração. Está apertado o que tu está passando? Está estreito o que tu está vivendo? Não está enxergando uma saída? Olha dentro de você. Aí está o Espírito de Deus, que ilumina os teus olhos, abre todas as portas e te guia por veredas direitas, sem que você precise usar os teus olhos para olhar o que está na frente. A Deus seja toda a glória. Trema e tema diante do Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e do Deus de Daniel, que é o nosso Deus. Que tremam e temam todos os demônios, todos os diabos, todos os infernos, porque maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Amém? E que por essa palavra o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça e nos proteja. Não há situação que Deus não possa te livrar, não há cova que Ele não possa te socorrer e te tirar, e não há pedra que possa te deter, porque Ele sim é a pedra cortada e lançada sem mão, que esmigalha todas as outras pedras estranhas e te faz mais que vencedor. Em nome de Jesus.